Seja bem-vindo ao canal. Esse é o segundo vídeo com o áudio da obra que é um clássico da filosofia em que temos uma competição de discurso sobre o amor. Se não ouviu o vídeo anterior, ouça antes. Aproveite! E Eristímaco lhe disse: Meu bom Aristófanes, vê o que fazes. Estás a fazer graça, quando vais falar, e me forças a vigiar o teu discurso, se porventura vais dizer algo risível, quando te é permitido falar em paz. Aristófanes riu e retomou: Tens razão, Eristímaco. Fique-me o dito pelo não dito. Mas não me vigies, que eu receio, a respeito do que vai ser dito, que seja não engraçado o que vou dizer, pois isso seria proveitoso e próprio da nossa musa, mas ridículo. Pois sim. Disse o outro: Lançada a tua seta, Aristófanes, pensas em fugir, mas toma cuidado e fala como se fosses prestar contas. Talvez todavia, se bem me parecer, eu te largarei. Na verdade, Eristímaco, disse Aristófanes, é de outro modo que tenho a intenção de falar, diferente do teu e do de Pausânias. Com efeito, parece-me os homens absolutamente não terem percebido o poder do amor, que se o percebessem, os maiores templos e altares lhe preparariam, e os maiores sacrifícios lhe fariam, não como agora que nada disso há em sua honra, quando mais que tudo deve haver. É ele com efeito o Deus mais amigo do homem, protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria sem dúvida a maior felicidade para o gênero humano. Tentarei eu portanto iniciar-vos em seu poder, e vós o ensinareis aos outros. Mas é preciso primeiro aprenderdes a natureza humana e as suas vicissitudes. Com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, 3 eram os gêneros da humanidade, não 2 como agora, o masculino e o feminino, mas também havia mais um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora um nome, desaparecida a coisa. Andrógeno era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos 2, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. Depois, inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em círculo, 4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos, 2 rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo, mas a cabeça sobre os 2 rostos opostos um ao outro era uma só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 2 direções que quisesse, mas quando se lançavam a uma rápida corrida, como os que cambalhotando e virando as pernas para cima fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus 8 membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. Eis porque eram 3 os gêneros, e tal a sua constituição, porque o masculino de início era descendente do Sol, o feminino da Terra, e o que tinha de ambos era da Lua, pois também a Lua tem de ambos, e eram assim circulares, tanto eles próprios como a sua locomoção, por terem semelhantes genitores. Eram por conseguinte de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham, mas voltaram-se contra os deuses, e o que diz Homero de Efialtes e de Otis é a eles que se refere, a tentativa de fazer uma escalada ao céu, para investir contra os deuses. Zeus então e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles, e embaraçavam-se, não podiam nem matá-los e, após fulminá-los como aos gigantes, fazer desapareceres a raça, pois as honras e os templos que lhes vinham dos homens desapareceriam, nem permitir-lhes que continuassem na impiedade. Depois de laboriosa reflexão, diz Zeus, acho que tenho um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. Agora com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em 2, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tomado mais numerosos, e andarão eretos, sobre 2 pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se, de novo, disse ele, eu os cortarei em 2, e assim sobre uma só perna eles andarão, saltitando. Logo que o disse pôs-se a contar os homens em 2, como os que cortam as sovas para a conserva, ou como os que cortam ovos com cabelo, a cada um que cortava mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte, a fim de que, contemplando a própria mutilação, fosse mais moderado o homem. E quanto ao mais ele também mandava curar.
Apolo torcia-lhes o rosto, e repuxando a pele de todos os lados para o que agora se chama ventre, como as bolsas que se entrouxam, ele fazia uma só abertura e ligava-a firmemente no meio do ventre, que é o que chamam umbigo. As outras pregas, numerosas, ele se pôs a polir, e a articular os peitos, com um instrumento semelhante ao dos sapateiros quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou, as que estão à volta do próprio ventre e do umbigo, para lembrança da antiga condição. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, por nada quererem fazer longe um do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava procurava a outra e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo que era mulher, o que agora chamamos mulher, quer com a de um homem, e assim iam se destruindo. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente, e lhes muda o sexo para frente, pois até então eles o tinham para fora, e geravam e reproduziam não um no outro, mas na terra, como as cigarras. Pondo assim o sexo na frente deles fez com que através deles se processasse a geração um outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que no enlace, se fosse um homem a encontrar uma mulher, que ao mesmo tempo gerassem e se fosse constituindo a raça, mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. E então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera complementar de um homem, porque cortado como os linguados, de um só em dois, e procura então cada um o seu próprio complemento. Por conseguinte, todos os homens que são um corte do tipo comum, o que então se chamava andrógeno, gostam de mulheres, e a maioria dos adultérios provém deste tipo, assim como também todas as mulheres que gostam de homens e são adúlteras, é deste tipo que provém. Todas as mulheres que são o corte de uma mulher não dirigem muito sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres e as amiguinhas provêm deste tipo. E todos os que são corte de um macho perseguem o macho, e enquanto são crianças, como cortículos do macho, gostam dos homens e se comprazem em deitar-se com os homens e a eles se enlaçar, e são estes os melhores meninos e adolescentes, os de natural mais corajoso. Dizem alguns, é verdade, que eles são despodorados, mas estão mentindo, pois não é por despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, os que são desse tipo. E quando se tornam homens, são os jovens que eles amam, e a casamentos e procriação naturalmente eles não lhes dão atenção, embora por lei a isso sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro, solteiros. Assim é que, em geral, tal tipo torna-se amante e amigo do amante, porque está sempre acolhendo o que lhe é aparentado. Quando então se encontra com aquele mesmo que é a sua própria metade, tanto o amante do jovem como qualquer outro, então extraordinárias são as emoções que sentem, de amizade, intimidade e amor, a ponto de não quererem por assim dizer separar-se um do outro nem por um pequeno momento. E os que continuam um com o outro pela vida afora são estes, os quais nem saberiam dizer o que querem que lhes venha da parte de um ao outro. A ninguém com efeito pareceria que se trata de união sexual, e que é porventura em vista disso que um gosta da companhia do outro assim com tanto interesse, ao contrário, que uma coisa quer a alma de cada um. É evidente, a qual coisa ela não pode dizer, mas adivinha o que quer e o indica por enigmas. Se diante deles, deitados no mesmo leito, surgisse Hefesto e com seus instrumentos lhes perguntasse, que é que quereis, ó homens, ter um do outro, e se, diante do seu embaraço, de novo lhes perguntasse, porventura é isso que desejais, ficardes no mesmo lugar o mais possível um para o outro, de modo que nem de noite nem de dia vos separeis um do outro. Pois se é isso que desejais, quero fundir-vos e forjar-vos numa mesma pessoa, de modo que de dois vos tomeis um só e, enquanto viverdes, como uma só pessoa, possais viver ambos em comum, e depois que morrerdes, lá no Hades, em vez de dois ser um só, mortos os dois numa morte comum,
mas vede se é isso o vosso amor, e se vos contentais se conseguirdes isso. Depois de ouvir essas palavras, sabemos que nenhum só diria que não, ou demonstraria querer outra coisa, mas simplesmente pensaria ter ouvido o que há muito estava desejando, sim, unir-se e confundir-se com o amado e de dois ficarem um só. O motivo disso é que nossa antiga natureza era assim e nós éramos um todo, é portanto ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. Anteriormente, como estou dizendo, nós éramos um só, e agora é que, por causa da nossa injustiça, fomos separados pelo Deus, e como foram os Ácades pelos lacedemonios, é de temer então, se não formos moderados para com os deuses, que de novo sejamos fendidos em dois, e perambulemos tais quais os que nas estelas estão talhados de perfil, cerrados na linha do nariz, como os ossos que se fendem. Pois bem, em vista dessas eventualidades todo homem deve a todos exortar a piedade para com os deuses, a fim de que evitemos uma e alcancemos a outra, na medida em que o amor nos dirige e comanda. Que ninguém em sua ação se lhe oponha, e se opõe todo aquele que aos deuses se torna odioso, pois amigos do Deus e com ele reconciliados descobriremos e conseguiremos o nosso próprio amado, o que agora poucos fazem. E que não me suspeite Eristímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a Pausânias e a Gatão que me estou referindo talvez também este se encontre no número desses e são ambos de natureza máscula mas eu no entanto estou dizendo a respeito de todos, homens e mulheres, que é assim que nossa raça se tornaria feliz, se plenamente realizássemos o amor, e o seu próprio amado cada um encontrasse, tornado a sua primitiva natureza. E se isso é o melhor, é forçoso que dos casos atuais o que mais se lhe avizinha é o melhor, e é este o conseguir um bem amado de natureza conforme ao seu gosto, e se disso fossemos glorificar o Deus responsável, merecidamente glorificaríamos o amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é familiar, e que para o futuro nos dá as maiores esperanças, se formos piedosos para com os deuses, de restabelecer-nos em nossa primitiva natureza, depois de nos curar, fazer-nos bem. Aventurados e felizes. Eis, Eristímaco, disse ele, o meu discurso sobre o amor, diferente do teu. Conforme eu te pedi, não faças comédia dele, a fim de que possamos ouvir também os restantes, que dirá cada um deles, ou antes cada um dos dois, pois restam Agatão e Sócrates. Bem, eu te obedecerei, tornou-lhe Eristímaco, e com efeito teu discurso foi para mim de um agradável teor. E se por mim mesmo eu não soubesse que Sócrates e Agatão são terríveis nas questões do amor, muito temeria que sentissem falta de argumentos, pelo muito e variado que se disse, de fato porém eu confio neles. Sócrates então disse, é que foi bela, ó Eristímaco, tua competição. Se porém ficasses na situação em que agora estou, ou melhor, em que estarei, depois que Agatão tiver falado, bem grande seria o teu temor, e em tudo por tudo estarias como eu agora. Enfeitiçai o que me queres, ó Sócrates, disse-lhe Agatão, a fim de que eu me alvoroce com a ideia de que o público está em grande expectativa de que eu vá falar bem. Desmemoriado eu seria, Agatão, tornou-lhe Sócrates, se depois de ver tua coragem e sobranceria. Quando subias no estrado com os atores e encaraste de frente uma tão numerosa plateia, no momento em que ias apresentar uma peça tua, sem de modo algum te teres abalado, fosse eu agora imaginar que tu te alvoroçarias por causa de nós, tão poucos. O que, Sócrates? Exclamou Agatão, não me julgas sem dúvida tão cheio de teatro que ignore que, a quem tem juízo, poucos sensatos são mais temíveis que uma multidão insensata. Realmente eu não faria bem, Agatão, tornou-lhe Sócrates, se a teu respeito pensasse eu em alguma deselegância, ao contrário, bem sei que, se te encontrasses com pessoas que considerasses sábias, mais te preocuparias com elas do que com a multidão. No entanto, é de temer que estas não sejamos nós, pois nós estávamos lá e éramos da multidão, mas se fosse com outros que te encontrasses, com sábios, sem dúvida tu te envergonharias deles, se pensasses estar talvez cometendo algum ato que fosse vergonhoso, se não, que dizes? É verdade o que dizes, respondeu-lhe. E da multidão não te envergonharias, se pensasses estar fazendo algo vergonhoso. E eis que Fedro, disse Aristodemo, interrompeu e exclamou, meu caro Agatão, se responderes a Sócrates, nada mais lhe importará do programa, como quer que ande e o que quer que resulte,
contanto que ele tenha com quem dialogue, sobretudo se é com um belo. Eu por mim é sem dúvida com prazer que ouço Sócrates a conversar, mas é-me forçoso cuidar do elogio ao amor e recolher de cada um de vós o seu discurso. Pague então cada um o que deve ao Deus e assim já pode conversar. Muito bem, Fedro! Exclamou Agatão, nada me impede de falar, pois com Sócrates depois eu poderei ainda conversar muitas vezes. Eu então quero primeiro dizer como devo falar, e depois falar. Parece-me com efeito que todos os que antes falaram, não era o Deus que elogiavam, mas os homens que felicitavam pelos bens de que o Deus lhes é causador, qual porém é a sua natureza, em virtude da qual ele fez tais dons, ninguém o disse. Ora, a única maneira correta de qualquer elogio a qualquer um é, no discurso, explicar em virtude de que natureza vem a ser causa de tais efeitos aquele de quem se estiver falando. Assim então com o amor, é justo que também nós primeiro louvemos em sua natureza, tal qual ele é, e depois os seus dons. Digo eu então que de todos os deuses, que são felizes, é o amor, se é lícito dizê-lo sem incorrer em vingança, o mais feliz, porque é o mais belo deles e o melhor. Ora, ele é o mais belo por ser tal como se segue. Primeiramente, é o mais jovem dos deuses, ó Fedro. E uma grande prova do que digo ele próprio fornece, quando em fuga foge da velhice, que é rápida evidentemente, e que em todo caso, mais rápida do que devia, para nós se encaminha. De sua natureza amor aldeia e nem de longe se lhe aproxima. Com os jovens ele está sempre em seu convívio e ao seu lado, está certo, com efeito, o antigo ditado, que o semelhante sempre do semelhante se aproxima. Ora, eu, embora com Fedro concorde em muitos outros pontos, nisso não concordo, em que amor seja mais antigo que Crono e Jápeto, mas ao contrário afirmo ser ele o mais novo dos deuses e sempre jovem, e que as questões entre os deuses, de que falam Hesíodo e Parmênides, foi por necessidade não por amor que ocorreram, se é verdade o que aqueles diziam, não haveria, com efeito, mutilações nem prisões de uns pelos outros, e muitas outras violências, se amor estivesse entre eles, mas amizade e paz. Como agora, desde que amor entre os deuses reina. Por conseguinte, jovem ele é, mas além de jovem ele é delicado, falta-lhe porém um poeta como era Homero para mostrar sua delicadeza de Deus. Homero afirma, com efeito, que até é uma deusa, e delicada, que os seus pés em todo caso são delicados quando diz. Seus pés são delicados, pois não sobre o solo se move, mas sobre as cabeças dos homens ela anda. Assim, dela me parece a prova com que Homero revela a delicadeza da deusa, não anda ela sobre o que é duro, mas sobre o que é mole. Pois a mesma prova também nós utilizaremos a respeito do amor, de que ele é delicado. Não é com efeito sobre a terra que ele anda, nem sobre cabeças, que não são lá tão moles, mas no que há de mais brando entre os seres é onde ele anda e reside. Nos costumes, nas almas de deuses e de homens ele fez sua morada, e ainda, não indistintamente em todas as almas, mas da que encontre com um costume rude ele se afasta, e na que o tenha delicado ele habita. Estando assim sempre em contato, nos pés como em tudo, com os que, entre os seres mais brandos, são os mais brandos, necessariamente é ele o que há de mais delicado. É então o mais jovem, o mais delicado, e além dessas qualidades, sua constituição é úmida. Pois não seria ele capaz de se amoldar de todo jeito, nem de por toda a alma primeiramente entrar, despercebido, e depois sair, se fosse ele seco. De sua constituição acomodada e úmida é uma grande prova sua bela compleição, o que excepcionalmente todos reconhecem ter o amor, é que entre deformidade e amor sempre de parte a parte a guerra. Quanto à beleza da sua tez, o seu viver entre flores bem o atesta, pois no que não floresce, como no que já floresceu, corpo, alma ou o que quer que seja, não se assenta o amor, mas onde houver lugar bem florido e bem perfumado, a ele se assenta e fica. Sobre a beleza do Deus já é isso bastante, e no entanto ainda muita coisa resta, sobre a virtude de amor devo depois disso falar, principalmente que amor não comete nem sofre injustiça, nem de um Deus ou contra um Deus, nem de um homem ou contra um homem. A fossa, com efeito, nem ele cede, se algo cede, pois violência não toca em amor, nem, quando age, pois todo homem de bom grado serve em tudo ao amor,
e o que de bom grado reconhece uma parte à outra, dizem as leis, rainhas da cidade, é justo. Além da justiça, da máxima temperança ele compartilha. É com efeito a temperança, reconhecidamente, o domínio sobre prazeres e desejos, ora, o amor, nenhum prazer lhe é predominante, e se inferiores, seriam dominados por amor, e ele os dominaria, e dominando prazeres e desejos seria o amor excepcionalmente temperante. E também quanto à coragem, ao amor nem Ares se lhe opõe. Com efeito, a amor não pega Ares, mas amor a Ares, o de Afrodite, segundo a lenda, e é mais forte. Que pega do que é pegado, dominando assim o mais corajoso de todos, seria então ele o mais corajoso. Da justiça, portanto, da temperança e da coragem do Deus, está dito, da sua sabedoria porém resta dizer, o quanto possível então deve-se procurar não ser omisso. E em primeiro lugar, para que também eu por minha vez honre a minha arte como Eristímaco a dele, é um poeta Deus, e sábio, tanto que também a outro ele o faz, qualquer um em todo caso torna-se poeta, mesmo que antes seja estranho às musas, desde que lhe toque o amor. E o que nos cabe utilizar como testemunho de que é um bom poeta o amor, em geral em toda a criação artística, pois o que não se tem ou o que não se sabe, também a outro não se poderia dar ou ensinar. E em verdade, a criação dos animais todos, quem contestará que não é sabedoria do amor, pela qual nascem e crescem todos os animais? Mas, no exercício das artes, não sabemos que aquele de quem este Deus se toma mestre acaba ser um ébre e ilustre, enquanto aquele em quem amor não toque, acaba obscuro. E quanto à arte do arqueiro, a medicina, a adivinhação, inventou-as Apolo guiado pelo desejo e pelo amor, de modo que também Apolo seria discípulo do amor. Assim como também as musas nas belas artes, Hefesto na metalurgia, Atena na tecelagem, e Zeus na arte de governar os deuses e os homens. E daí é que até as questões dos deuses foram regradas, quando entre eles surgiu amor, evidentemente da beleza, pois no feio não se firma amor, enquanto que antes, como a princípio disse, muitos casos terríveis se davam entre os deuses, ao que se diz, porque entre eles a necessidade reinava, desde porém que este Deus existiu, de se amarem as belas coisas toda espécie de bem surgiu para deuses e homens. Assim é que me parece, ó Fedro, que o amor, primeiramente por ser em si mesmo o mais belo e o melhor, depois é que é para os outros a causa de outros tantos bens. Mas ocorre-me agora também em verso dizer alguma coisa, que é ele o que produz paz entre os homens, e no mar bonança. Repouso tranquilo de ventos e sono na dor. É ele que nos tira o sentimento de estranheza e nos enche de familiaridade, promovendo todas as reuniões deste tipo, para mutuamente nos encontrarmos, tornando-se nosso guia nas festas, nos coros, nos sacrifícios, incutindo brandura e excluindo rudeza, pródigo de bem-querer e incapaz de mal-querer, propício e bom, contemplado pelos sábios e admirado pelos deuses, invejado pelos desafortunados e conquistado pelos afortunados, do luxo, do requinte, do brilho, das graças, do ardor e da paixão, Pai. Diligente com o que é bom e negligente com o que é mal, no labor, no temor, no ardor da paixão, no teor da expressão, piloto e combatente, protetor e salvador supremo, adorno de todos os deuses e homens, guia belíssimo e excelente, que todo homem deve seguir, celebrando-o em belos hinos, e compartilhando do canto com ele encanta o pensamento de todos os deuses e homens. Este, ó Fedro, rematou ele, o discurso que de minha parte quero que seja ao Deus oferecido, em parte jocoso, em parte, tanto quanto posso, discretamente sério. Depois que falou Agatão, continuou Aristodemo, todos os presentes aplaudiram, por ter o jovem falado à altura do seu talento e da dignidade do Deus. Sócrates então olhou para Eristímaco e lhe disse, porventura, ó filho de Acúmeno, parece-te que não tem nada de temível o temor que de há muito sinto, e que não foi profético o que há pouco eu dizia, que Agatão falaria maravilhosamente, enquanto que eu me havia de embaraçar. Em parte, respondeu-lhe Eristímaco, parece-me profético o que disseste, que Agatão falaria bem, mas quanto a te embaraçares, não creio. E como, ditoso amigo, disse Sócrates, não vou embaraçar-me, eu e qualquer outro, quando devo falar depois de proferido um tão belo e colorido discurso? Não é que as suas demais partes não sejam igualmente admiráveis, mas o que está no fim,
pela beleza dos termos e das frases, quem não se teria perturbado ao ouvi-lo? Eu por mim, considerando que eu mesmo não seria capaz de nem de perto proferir algo tão belo, de vergonha quase me retirava e partia, se tivesse algum meio. Com efeito, vinha à minha mente o discurso de Gorgias, a ponto de realmente eu sentir o que disse Homero. Temia que, concluindo, Agatão em seu discurso enviasse ao meu a cabeça de Gorgias, terrível orador, e de mim mesmo me fizesse uma pedra, sem voz. Refleti então que estava evidentemente sendo ridículo, quando convosco concordava em fazer na minha vez, depois de vós, o elogio ao amor, dizendo ser terrível nas questões de amor, quando na verdade nada sabia do que se tratava, de como se devia fazer qualquer elogio. Pois eu achava, por ingenuidade, que se devia dizer a verdade sobre tudo que está sendo elogiado, e que isso era fundamental, da própria verdade se escolhendo as mais belas manifestações para dispô-las o mais decentemente possível, e muito me orgulhava então, como se eu fosse falar bem, como se soubesse a verdade em qualquer elogio. No entanto, está aí, não era esse o belo elogio ao que quer que seja, mas o acrescentam o máximo é coisa, e o mais belamente possível, quer ela seja assim quer não, quanto a ser falso, não tinha nenhuma importância. Foi com efeito combinado como cada um de nós entenderia elogiar o amor, não como cada um o elogiaria. Eis porque, pondo em ação todo argumento, vós o aplicais ao amor, e dizeis que ele é tal e causa de tantos bens, a fim de aparecer ele como o mais belo e o melhor possível, evidentemente aos que o não conhecem, pois não é aos que o conhecem, e eis que fica belo, sim, e nobre o elogio. Mas é que eu não sabia então o modo de elogiar, e sem saber concordei, também eu, em elogiá-la na minha vez, a língua jurou, mas o meu peito não, que ela se vá então. Não vou mais elogiar desse modo, que não o poderia, é certo, mas a verdade sim, se vos apraz, quero dizer a minha maneira, e não em competição com os vossos discursos, para não me prestar ao riso. Vê então, Fedro, se por acaso há ainda precisão de um tal discurso, de ouvir sobre o amor dizer a verdade, mas com nomes e com a disposição de frases que por acaso me tiver ocorrido. Fedro então, disse Aristodemo, e os demais presentes pediram-lhe que, como ele próprio entendesse que devia falar, assim o fizesse. Permite-me ainda, Fedro, retornou Sócrates, fazer umas perguntinhas a Agatão, a fim de que tendo obtido o seu acordo, eu já possa assim falar. Mas sim, permito, disse Fedro. Pergunta. E então, disse Aristodemo, Sócrates começou mais ou menos por esse ponto. Realmente, caro Agatão, bem me pareceste iniciar teu discurso, quando dizias que primeiro se devia mostrar o próprio amor, qual a sua natureza, e depois as suas obras. Esse começo, muito o admiro. Vamos então, a respeito do amor, já que em geral explicaste bem e magnificamente qual é a sua natureza, dize-me também o seguinte, é de tal natureza o amor que é amor de algo ou de nada? Estou perguntando, não se é de uma mãe ou de um pai, pois ridícula seria essa pergunta, se amor é amor de um pai ou ele uma mãe, mas é como se, a respeito disso mesmo, de pai, eu perguntasse, porventura o pai é pai de algo ou não? Ter-me-ia sem dúvida respondido, se me quisesses dar uma bela resposta, que é de um filho ou de uma filha que o pai é pai ou não. Exatamente, disse Agatão. E também a mãe não é assim. Também, admitiu ele. Responde-me ainda, continuou Sócrates, mais um pouco, a fim de melhor compreenderes o que quero. Se eu te perguntasse, irmão, enquanto é justamente isso mesmo que é irmão de algo ou não? É, sim, disse ele. De um irmão ou ele uma irmã, não é? Concordou. Tenta então, continuou Sócrates, também a respeito do amor dizer-me, o amor é amor de nada ou de algo? De algo, sim. Isso então, continuou ele, guarda contigo, lembrando-te de que ele é amor, agora dize-me apenas o seguinte, será que o amor, aquilo de que é amor, ele o deseja ou não? Perfeitamente, respondeu o outro. E é quando tem isso mesmo que deseja e ama que ele então deseja e ama, ou quando não tem? Quando não tem, como é bem provável, disse Agatão. Observa bem, continuou Sócrates,
se em vez de uma probabilidade não é uma necessidade que seja assim, o que deseja deseja aquilo de que é carente, sem o que não deseja, se não for carente. É espantoso como me parece, Agatão, ser uma necessidade, e a ti. Também a mim, disse ele. Tens razão. Pois porventura desejaria quem já é grande ser grande, ou quem já é forte ser forte. Impossível, pelo que foi admitido. Com efeito, não seria carente disso que justamente é isso. É verdade o que dizes. Se, com efeito, mesmo o forte quisesse ser forte, continuou Sócrates, e o rápido ser rápido, e o sadio ser sadio, pois talvez alguém pensasse que nesses e em todos os casos semelhantes os que são tais e têm essas qualidades desejam o que justamente têm, e é para não nos enganarmos que estou dizendo isso. Ora, para estes, Agatão, se atinas bem, é forçoso que tenham no momento tudo aquilo que têm, quer queiram, quer não, e isso mesmo, sim, quem é que poderia desejá-lo? Mas quando alguém diz, eu, mesmo sadio, desejo ser sadio, e mesmo rico, ser rico, e desejo isso mesmo que tenho, poderíamos dizer-lhe, o homem, tu que possuis riqueza, saúde e fortaleza, o que queres é também no futuro possuir esses bens, pois no momento, quer queiras quer não, tu os tens. Observa então se, quando dizes, desejo o que tenho comigo, queres dizer outra coisa senão isso, quero que o que tenho agora comigo, também no futuro eu o tenha. Deixaria ele de admitir. Agatão, dizia Aristodemo, estava de acordo. Disse então Sócrates, não é isso então amar o que ainda não está à mão nem se tem, o querer que, para o futuro, seja isso que se tem conservado consigo e presente. Perfeitamente, disse Agatão. Esse então, como qualquer outro que deseja o que não está à mão nem consigo, o que não tem, o que não é ele próprio e o de que é carente, tais são mais ou menos as coisas de que há desejo e amor, não é? Perfeitamente, disse Agatão. Vamos então, continuou Sócrates, recapitulemos o que foi dito. Não é certo que é o amor, primeiro de certas coisas, e depois, daquelas de que ele tem precisão. Sim, disse o outro. Depois disso então, lembra-te de que é que em teu discurso disseste seu amor, se preferes, eu te lembrarei. Creio, com efeito, que foi mais ou menos assim que disseste, que aos deuses foram arranjadas suas questões através do amor do que é belo, pois do que é feio não havia amor. Não era mais ou menos assim que dizias? Sim, com efeito, disse Agatão. E acertadamente o dizes, amigo, declarou Sócrates, e se é assim, não é certo que o amor seria da beleza, mas não da feiura. Concordou. Não está então admitido que aquilo de que é carente e que não tem é o que ele ama? Sim, disse ele. Carece então de beleza o amor, e não a tem. É forçoso. E então? O que carece de beleza e de modo algum a possui, porventura dizes tu que é belo? Não, sem dúvida. Ainda admites por conseguinte que o amor é belo, se isso é assim. E Agatão, é bem provável, ó Sócrates, que nada sei do que então disse. E no entanto, prosseguiu Sócrates, bem que foi belo o que disseste, Agatão. Mas dize-me ainda uma pequena coisa, o que é bom não te parece que também é belo? Parece-me, sim. Se portanto o amor é carente do que é belo, e o que é belo, também do que é bom seria ele carente. Eu não poderia, ó Sócrates, disse Agatão, contradizer-te, mas seja assim como tu dizes. É a verdade, querido Agatão, que não podes contradizer, pois a Sócrates não é nada difícil. E a ti eu te deixarei agora, mas o discurso que sobre o amor eu ouvi um dia, de uma mulher de Mantinéia, Diotima, que nesse assunto era entendida e em muitos outros, foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, fez por 10 anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de amor. O discurso então que me fez aquela mulher eu tentarei repetir-vos, a partir do que foi admitido por mim e por Agatão, com meus próprios recursos e como eu puder. É de fato preciso, Agatão, como tu indicaste, primeiro discorrer sobre o próprio amor, quem é ele, qual a sua natureza, e depois sobre as suas obras. Parece-me então que o mais fácil é proceder como outrora a estrangeira, que discorria interrogando-me,
pois também eu quase que lhe dizia outras tantas coisas tais. Quais agora me diz Agatão, que era o amor um grande Deus, e era do que é belo, e ela me refutava, exatamente com estas palavras, com que eu estou refutando a este, que nem era belo segundo minha palavra, nem bom. E eu então, que dizes, ó Diotima? É feio então o amor, e mau. E ela, não vais te calar. Acaso pensas que o que não for belo, é forçoso ser feio? Exatamente. E também se não for sábio é ignorante. Ou não percebeste que existe algo entre sabedoria e ignorância? Que é? O opinar certo, mesmo sem poder dar razão, não sabes, dizia-me ela, que nem é saber, pois o que é sem razão, como seria a ciência? Nem é ignorância, pois o que atinge o ser, como seria ignorância? E que é sem dúvida alguma coisa desse tipo a opinião certa, um intermediário entre entendimento e ignorância. É verdade o que dizes, tornei-lhe. Não fiques, portanto, forçando o que não é belo a ser feio, nem o que não é bom a ser mau. Assim também o amor, porque tu mesmo admites que não é bom nem belo, nem por isso vais imaginar que ele deve ser feio e mau, mas sim algo que está, dizia ela, entre esses dois extremos. E todavia é por todos reconhecido que ele é um grande Deus. Todos os que não sabem, é o que estás dizendo, ou também os que sabem. Todos eles, sem dúvida. E ela sorriu e disse, e como, ó Sócrates, admitiriam ser um grande Deus aqueles que afirmam que nem Deus ele? Quem são estes? Perguntei-lhe. Um és tu, respondeu-me, e eu, outra. E eu, que queres dizer com isso? E ela, é simples. Dize-me, com efeito, todos os deuses não os afirmas felizes e belos. Ou terias a audácia de dizer que algum deles não é belo e feliz? Por Zeus, não eu, retornei-lhe. E os felizes então, não dizes que são os que possuem o que é bom e o que é belo? Perfeitamente. Mas no entanto, o amor, tu reconheceste que, por carência do que é bom e do que é belo, deseja isso mesmo de que é carente. Reconheci, com efeito. Como então seria Deus o que justamente é desprovido do que é belo e bom? De modo algum, pelo menos ao que parece. Estás vendo então, disse, que também tu não julgas o amor um Deus. Que seria então o amor? Perguntei-lhe. Um mortal. Absolutamente. Mas o que, ao cento, ó Diotima? Como nos casos anteriores, disse-me ela, algo entre mortal e imortal. O que é então, ó Diotima? Um grande gênio, ó Sócrates, e com efeito, tudo o que é gênio está entre um Deus e um mortal. E com que poder? Perguntei-lhe. O de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e dos outros as ordens e as recompensas pelos sacrifícios, e como está no meio de ambos eles completa, de modo que o todo fica ligado todo ele a si mesmo. Por seu intermédio é que procede não só toda a arte divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e enfim de toda adivinhação e magia. Um Deus com um homem não se mistura, mas é através desse ser que se faz todo o convívio e diálogo dos deuses com os homens, tanto quando despertos como quando dormindo, e aquele que em tais questões é sábio é um homem de gênio, enquanto sábio em qualquer outra coisa, arte ou ofício, é um artesão. E esses gênios, é certo, são muitos e diversos, e um deles é justamente o amor. E quem é seu pai? Perguntei-lhe, e sua mãe? É um tanto longo de explicar, disse ela, todavia, eu te direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudência, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a pobreza, e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com o néctar, pois vinho ainda não havia, penetrou o jardim de Zeus e, pesado, adormeceu. Pobreza então, tramando em sua falta de recurso engendrar um filho de recurso, deita-se ao seu lado e pronto concebe o amor. Eis porque ficou companheiro e servo de Afrodite o amor, gerado em seu natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, porque também Afrodite é bela.
E por ser filho o amor de recurso e de pobreza foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio ele recursos, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista, e nem imortal é a sua natureza nem mortal, e no mesmo dia ora ele germina e vive, quando enriquece, ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do Pai, e o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o amor nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis com efeito o que se dá. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é, assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios, pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância, no pensar, quem não é um homem distinto e gentil, nem inteligente, que lhe basta assim. Não deseja portanto quem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. Quais então, Diotima, perguntei-lhe, os que filosofam, se não são nem os sábios nem os ignorantes? É o que é evidente desde já, respondeu-me, até uma criança, são os que estão entre esses dois extremos, e um deles seria o amor. Com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria, e o amor é amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo, e sendo filósofo, estar entre o sábio e o ignorante. E a causa dessa sua condição é a sua origem, pois é filho de um pai sábio e rico e de uma mãe que não é sábia, e pobre. É essa então, ó Sócrates, a natureza desse gênio, quanto ao que pensaste ser o amor, não é nada de espantar o que tiveste. Pois pensaste, ao que me parece atirar pelo que dizes, que amor era o amado e não o amante, eis porque, segundo penso, parecia-te todo belo o amor. E de fato o que é amável é que é realmente belo, delicado, perfeito e bem-aventurado, o amante, porém há outro seu caráter, tal qual eu expliquei. E eu lhe disse, muito bem, estrangeira. É belo o que dizes. Sendo porém. E seguiu o discurso que você poderá ouvir no próximo vídeo para que não fique muito longo. Se inscreva no canal e deixe seu like.